Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal dou aulas de língua portuguesa para você que está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E nesta aula eu resolvi tirar algumas dúvidas em relação ao título da redação. Se você também tem dúvida em relação a esse assunto, fique comigo até o final. E aproveite, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, já vai deixando o seu like e ative o sininho das notificações. E antes de começar a responder as perguntas, eu já quero dizer para vocês que aqui no meu canal eu já tenho um curso completo para ensiná-los a escrever uma redação impecável no seu concurso, vestibular ou Enem. Dê uma conferida depois na playlist Redação. Vamos então para a primeira pergunta. Professora, o título é obrigatório? Depende. Porque na verdade, quem vai dizer isso para você não sou eu e nem qualquer outro professor. Quem vai dizer isso para você é o edital da sua banca examinadora. Eu já adianto que o Enem tem como facultativa a exigência do título. Portanto, você que presta o Enem, já fique sabendo que o título para a redação é facultativo. Agora, você que presta vestibular ou concurso público, precisa ler atentamente o seu edital, especificamente no que se refere à redação. Agora, lembrando que se o seu edital não disser nada em relação ao título, significa que ele é obrigatório, porque faz parte da estrutura de um texto dissertativo argumentativo. O título conta a linha? Veja, algumas bancas, elas já colocam na folha de redação um lugar específico para colocar o título. Se a banca não fizer isso, significa que você vai ter de colocar o título, caso ele seja obrigatório ou caso você tenha decidido colocá-lo ainda que facultativo, você irá colocá-lo onde? No espaço designado ao texto. Nesse caso, quando o título for colocado no espaço que é destinado para escrever o texto, é bom vocês terem em mente que o título ele vai contar uma linha na sua redação. De modo que não é recomendável vocês pularem uma linha entre o título e o texto. Coloca-se pontuação no título? Veja, a regra da gramática diz que se a expressão formar uma oração, ou seja, conter um verbo, é necessário colocar o ponto. Contudo, essa regra ela não é exigida nos títulos de redação nos concursos públicos, vestibulares e Enem, de modo que você pode ou não colocar o ponto. Agora, se o seu título constituir uma pergunta, aí obviamente que o ponto de interrogação é obrigatório. Como fazer um título? Bom, aqui eu vou dar 4 dicas infalíveis para vocês escreverem um título perfeito na redação. Primeira dica: o título ele deve trazer um resumo daquilo que será tratado no texto. O título ele vai introduzir o assunto. Segunda dica: o título deve ser curto, no máximo uma linha. Até porque nós não queremos dar trabalho para o avaliador ler títulos enormes. Além disso, se você for escrevê-lo no espaço destinado ao seu texto, quanto maior o título,
mais espaço você vai perder para argumentar sobre as suas ideias. Então, o título deve ser curto, ou seja, dizer muita coisa, mas em poucas palavras. Terceira dica: tenha muito critério para escolher as palavras centrais do seu título e procure enfatizá-las. Quer ver um exemplo? Suponha o título: A persistência do feminicídio no Brasil. Nesse caso, uma dica é você retirar o artigo e já começar o título pela palavra persistência. Dessa forma, você vai dar maior foco a essa palavra que traz uma ideia importante no seu título, ficando persistência do feminicídio no Brasil. E por fim, a quarta dica: tome muito cuidado e não repita as palavras que estão lá no seu título logo no início da sua redação. É isso mesmo. As palavras que você utilizou no seu título, você deve evitar usá-las no início da introdução da sua redação. Essa foi a nossa aula de hoje, uma aula rapidinha para acabar de uma vez por todas com as dúvidas sobre títulos de redação. Eu, como professora e corretora de redação, sempre recebo esse tipo de dúvidas, tanto lá no meu Instagram quanto em sala de aula. Espero ter ajudado vocês. Se ficou com alguma dúvida, comente aí. Se me assistiu até agora e ainda não é inscrito, já se inscreva e também deixe o seu like. Assim você me ajuda a continuar produzindo conteúdos que podem ajudar vocês. Um abraço da professora Vilma Mendes, sucesso para vocês e que Deus te abençoe.